Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Robson Batista, do Colégio Arquintela, e hoje nós vamos falar sobre o núcleo celular e as suas estruturas. Bom, uma célula, quando ela não está se dividindo, ela está num período que nós denominamos de interfase. Essa interfase é como se fosse uma fase de engorda da célula. Você imagina que eu terei que dividir essa célula em duas ou em quatro, como é o caso, por exemplo, da mitose, que nós dividimos em duas células iguais, com o mesmo conteúdo. Então, imagine uma célula humana que tem 46 cromossomos. Então, em algum momento dessa história, eu terei que ter 92 cromossomos para gerar duas iguais. É nessa fase que costumamos denominar de interfase. Bom, e nessa etapa, o núcleo interfásico ele é constituído de nucleolo e de cromatina. Eles se encontram mergulhados em um fluido que nós chamamos de nucleoplasma, mais ou menos parecido com o citosol que nós vimos anteriormente. Tá? Quando uma célula entra em divisão, né, seu material genético perde aquela aparência homogênea e aí vai se condensar. Essa cromatina, que anteriormente era chamada de cromatina, vai passar a ser chamada de cromossomo. Ou seja, o cromossomo e a cromatina são os mesmos indivíduos, apenas em estágios diferentes, ok? Bom, falando do envoltório nuclear, ele é formado por uma dupla camada lipoproteica. A parte interna está mais associada à cromatina e apresenta a lâmina nuclear, com redes de filamentos proteicos que dão sustentação e formam o núcleo. E a parte externa está relacionada aos canais de retículo endoplasmático granuloso, que apresentam ribossomos aderidos. Lembra daquela organela, o REG? Pois é, eles formam verdadeiros vias dentro da célula. Né? Como eu falei nas aulas anteriores, é a organela citoplasmática com maior tamanho dentro de uma célula e vão formar vias para que os produtos, as substâncias sejam escoadas. Bom, o transporte de macromoléculas entre o citoplasma e o núcleo, como a saída do RNA, por exemplo, do núcleo para o citoplasma e a entrada de proteínas no núcleo, ocorre por meio dos poros que existem na membrana nuclear. Nós já vimos que a membrana plasmática também possui poros, né? Também possui saídas, né? Vamos dizer assim. Vimos até através do transporte celular. Né? O número desses poros vai depender da atividade metabólica realizada por cada célula. Você tem células nervosas, você tem células hepáticas, você tem células renais, células ósseas, cada uma com uma atividade. Quanto maior a atividade, maior o número quantitativo de poros que eles terão. Ok? Bom, vamos falar no cromossomo quando ainda é cromatina, quando ele ainda é chamado de cromatina, quando ele ainda está não condensado, vamos dizer assim. Ele é constituído basicamente por filamentos de DNA. Nós veremos também que há também outras proteínas envolvidas nisso aí. De acordo com a compactação que ocorre no DNA, é possível distinguir dois tipos: a heterocromatina, que é formada por regiões de cromatina que aparecem condensadas no núcleo, né? E a eucromatina, que é a maior parte da cromatina que se apresenta esticada. Na realidade, a atividade gênica maior será na eucromatina. Na heterocromatina não haverá uma atividade gênica. Ocorrerá aquilo que nós denominamos de genes desligados. São genes que não estão em atividade. Porque, como ele está mais condensado ali, não há uma superfície de contato adequada. Então, acaba não havendo atividade nesses genes. Tá, ok? Nessa figura vocês estão vendo aí o eucromatina, filamentos menos condensados, né? Você vê também a heterocromatina, filamentos mais condensados, só aqui, onde você teria o material inativo, seriam aqueles genes inativos. Posteriormente, você vê um cromossomo simples,
Nós falaremos isso mais adiante, mas vocês perceberão que há algumas diferenças entre eles, né? E, inclusive, das fases que esses cromossomos estão, de acordo com a fase da divisão celular que eles se encontram, você consegue ver melhor esse cromossomo ou não. Mas isso vai ser assunto para uma futura aula. Isso nos permite, por exemplo, verificar se uma pessoa, ainda quando bebê, ou mesmo antes da mãe dar à luz, se ele tem algum problema genético, ou se ele possui alguma síndrome, como síndrome de Down, Klinefelter, entre outros. Okay? Aí você vê no outro slide também a compactação, né, do DNA, ideal que nós vamos falar agora. As células humanas apresentam cerca de 46 filamentos, 46 filamentos mesmo, tá, de DNA. Durante a divisão celular, a membrana nuclear e o nucleolo desaparecem temporariamente e a estrutura organizada de cromatina se condensa formando os cromossomos, como eu já havia falado anteriormente. A molécula de DNA está associada a proteínas denominadas histonas, cuja função é manter sua estrutura organizacional e controlar a atividade dos genes durante os processos de compactação do material genético. Cada filamento de DNA se enrola ao grupamento de histonas, formando o que nós chamamos de nucleossomos. Esses nucleossomos se organizam em grupos de 6 ou 7, dobram-se para formar as fibras, que associadas a outras proteínas, vão ser denominados de solenoides. Tá? Com curiosidade, essa compactação e descompactação, vocês terem uma ideia, os filamentos de DNA de cada cromossomo de uma célula fosse esticado, ele teria aproximadamente 4 centímetros. Então, o empacotamento das fibras da cromatina e a formação dos cromossomos vai acabar viabilizando o quê? O armazenamento no núcleo celular. Senão, não teríamos como armazenar. Mal comparando, se você verificar outras estruturas do nosso organismo também se valeram disso de maneira evolutiva. Por exemplo, o nosso encéfalo ele poderia ter aí cerca de 1 metro quadrado. Imagina você com uma cabeça, né, de 1 metro quadrado. Não seria nada prático. Né? Então, o nosso encéfalo ele se dobrou de forma, ao longo do processo evolutivo, obviamente, de forma que coubesse na nossa casca craniana e ficasse mais compacto e mais protegido também. Okay? Bom, falando dos cromossomos. Os cromossomos, eles têm, antes da divisão, eles têm uma replicação, ocorre uma replicação, né, desse material genético, e eles vão ser formados por cromátides, como nós estamos vendo aí, cromátides irmãs. Né? Essas cromátides irmãs são esses braços que são formados aí no cromossomo, e vocês veem que no meio há uma estrutura tipo apertando, né, esse X que vocês estão vendo aí. Isso aí nós chamamos de centrômero, tá, ok? Esses centrômeros, eles unem as cromátides irmãs. De acordo com a posição desse centrômero, ele pode receber uma denominação diferente. Vocês estão vendo também que esse primeiro cromossomo aí, ele tem uma área que nós chamamos de área satélite, né? Que é a extremidade, onde fica a extremidade do braço, que a gente costuma chamar de telômero, é justamente uma área ligada ao envelhecimento. Conforme esse cromossomo ele vai desgastando essa área do telômero, a célula vai envelhecendo também. Nós veremos aí mais adiante, nós tivemos um experimento, vários experimentos aqui de verdade, mas um que ficou bem marcante foi chamado a ovelha Dolly. A Dolly, ela foi clonada, foi o primeiro animal a ser clonado. Né? Ela apresentava, muito antes do seu tempo de envelhecimento, sintomas de uma ovelha velha já. Por quê? Porque, como ela foi clonada de um animal adulto, esses telômeros já estavam bem desgastados. Conforme foi passando o tempo, eu particularmente não sei quanto tempo dura uma ovelha, mas vamos colocar que ela dure 12 anos. Ela, com 6 anos, já apresentava um estágio avançado como se tivesse 10 anos, né? Ou seja, por conta dessa área que estava desgastada. Tá?
Bom, quanto a essa classificação que vocês estão vendo aí, nós estamos vendo os metacêntricos, os submetacêntricos, os acrocêntricos e os telocêntricos. Isso é conforme a posição desse centrômero, ou seja, dessa estrutura que une as cromátides irmãs. O telocêntrico, por exemplo, que nós vemos lá no final, ele apresenta um centrômero terminal. Não existe, isso aí, na realidade, não existe um cromossomo como esse na espécie humana. Tá, ok? O acrocêntrico, vocês estão vendo aí também, ele fica mais próximo à extremidade, né, formando braços curtos, e também pode apresentar as satélites. Esse aí nós temos na espécie humana. Tá legal? O submetacêntrico, ele até parece que forma um X perfeito, mas vocês estão notando que as cromátides de baixo elas estão são um pouco mais compridas que as cromátides de cima. Tá? E os metacêntricos são aquele que o centrômero fica exatamente no centro desse cromossomo, formando duas partes iguais. Bom, pessoal, na próxima aula nós falaremos mais dessas estruturas dos cromossomos e falaremos também da forma como nós visualizamos isso aí nos exames que fazemos para que as pessoas, para descobrir como é que está a estrutura dos cromossomos das pessoas e, consequentemente, saber se as pessoas têm alguma patologia ou não. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelo grupo, vocês têm meu número, e tirem suas dúvidas. Um grande abraço, pessoal. Cuidem de vocês e cuidem dos seus também.